Bom dia, boa tarde, boa noite, você aí, amigo MSXero que está aí no canal. Se vocês estão acompanhando os meus posts aí que eu tenho colocado, vocês estão vendo aí que eu estou fazendo um cursinho de Assembly para o processador Z80, para o MSX. Na verdade, para o MSX não, né? Para o processador Z80 como um todo, né? Eu comecei pelo Amstrad CPC porque tem um ambiente de desenvolvimento já pronto, chamado Inape. Se você está curioso, entra lá no jogosempreconceito.com.br. Lá em cima tem uma abinha chamada Programação, aí tem Assemblies e 80 lá. Você clica e você vai ver que a gente fez uma série de exercícios, fizendo uma prova de conceito de um demake, né? Peguei essa palavra nova lá no MSX, o pessoal falou que eu não estava fazendo um port, eu estava fazendo um demake. Eu achei legal o comentário, então agora eu vou usar esse termo, demake. E eu estou lá fazendo meu demakezinho lá do Odyssey, do Cryptologic do Odyssey. E já o código já está pronto, já está lá no meu GitHub pessoal lá. Depois eu posso botar o link aí no vídeo para você, quem tiver curiosidade de ver. Mas eu estou destrinchando ele aos pouquinhos porque eu quis transformar, como eu estou aprendendo Assembly, eu não sou nenhum grande desenvolvedor Assembly, muito pelo contrário, estou aprendendo tanto quanto vocês. Então estou divulgando esse conhecimento para vocês. E agora nós chegamos num ponto do projeto que é o ponto onde a galera que curte MSX vai gostar, que é o ponto onde nós vamos pegar a nossa provinha de conceito que nós criamos para o Amstrad CPC e vamos portar esse código para o MSX. Mas o MSX, ele, assim, não é que seja um problema, mas ele tem uma coisa diferente com relação ao Amstrad CPC. O Amstrad CPC a gente tem um emulador com uma IDE integrada. E existem alguns ambientes para isso também no MSX, mas eu particularmente não sou muito fã de nenhum deles, né? Então, para desenvolver o MSX, nós vamos criar um ambiente de desenvolvimento cruzado PC MSX usando ferramentas não integradas, ou seja, você não vai ter aquela molezinha que você estava tendo lá no Inape de colocar o código, botar breakpoint, debugar, aqui o buraco vai ser mais embaixo. Então nesse vídeo eu vou ensinar vocês a montar um ambiente independente, nós vamos baixar um editor de texto, um compilador, vamos baixar um emulador para testar o nosso código e vamos baixar também um debugger desse emulador que nós vamos usar. E aí hoje vai ser, o nosso vídeo hoje vai ser montando esse ambientezinho e fazendo alguns testes rápidos para garantir que está tudo funcionando direitinho. Então, introdução feita, pau na máquina. Vamos lá, galera, vamos começar então o nosso tutorialzinho. Vamos começar baixando o editor de texto, que vai ser esse cara aqui, ó, Visual Studio Code. Eu poderia perder um tempo enorme aqui discutindo por que eu quero Visual Studio Code, mas eu vou usar o Visual Studio Code por dois motivos. Primeiro motivo, porque eu gosto muito. Eu acho a interface leve, tranquila de programar. E o segundo motivo é que ele tem várias extensões nele. Você pode estender o Visual Studio Code para trabalhar com praticamente o que você quiser e eu vou demonstrar isso agora. Então vou pegar aqui, vou colocar aqui no meu Google VS Code. Vamos ver que imediatamente já vem aqui, ó, Visual Studio Code, Code Editing Redefined. Eu vou vir aqui no link de download do Visual Studio Code. Dessa página aqui. Vou coletar esse link para guardar lá para vocês. Botar lá no nosso README do projeto. Então vou botar aqui, eita. E aí você vai escolher aqui o seu sistema operacional. Eu vou escolher o Windows, porque eu gosto de trabalhar com Windows. Aqui eu quero um instalador 64 bits, que é a minha máquina. Então aqui ele vai te dar toda essa informação inútil, que você pode ler se você achar interessante. Aqui ele explica um pouco sobre as extensões, aí ele fala que as extensões mais usadas, né? Python, que é muito usado hoje aí para engenharia de dados, C++, C Sharp,
E vocês vão ver essa parte das extensões quando eu for começar a instalar as extensões. Então ele já baixou aqui, você clica aqui no Visual Studio Setup. E aí eu já tenho o Visual Studio Code rodando aqui, ele detectou isso, né? Mas a princípio a instalação é Next Finish. Você baixando esse cara aqui. Deixa eu fechar aqui o meu Visual Studio Code, se ele vai. Eu já tenho o meu instalado aqui, né? Então eu não vou poder reinstalar ele, mas a princípio é isso. É você baixar o Visual Studio Code, ir lá na sua pasta de downloads, quando ele terminar de vir, rodar esse cara, Next Finish, ele vai instalar. E aí ele vai instalar esse careta aqui para você, que é o editor de texto que nós vamos usar para criar os nossos códigos de MSX, né? E aí quando você abrir esse cara, você vai ver que ele tem várias coisas aqui que vão ser interessantíssimas para a gente, tá? Sendo que a primeira delas aqui são as extensions. Se você olhar aqui as extensions, eu já tenho esse cara aqui instalado, tá vendo? MSX E80. Isso aqui vai te dar suporte para você fazer a marcação do texto lá com todas as keywords do Z80 do MSX. Para instalar uma extensão, você simplesmente digita, você vai digitar aqui MSX. E aí vai vir todos esses caras aqui. Se você quiser instalar todas as extensões, pode também. Se você quiser saber o que cada extensão faz, você clica nela aqui, ó. E aí ele vai te dizer aqui tudo que a extensão faz. Então basta você entrar lá na extensão e ler e ver se te interessa ter isso instalado na sua máquina ou não. E caso você queira, você vem aqui no botãozinho Install. E aí ele, já vendo, já instalou aqui, já está com a extensão lá. Algumas vezes o code ele te pede para fazer coisas aqui embaixo, né? Aparece aquelas notificaçõezinhas do code. Em geral, é sempre uma boa ideia você seguir o que o code está te pedindo. Então, eu vou instalar tudo isso aqui só para ter tudo e para vocês verem como é fácil montar um ambiente. Legal, né? Então, aqui a gente já tem o Visual Studio Code pronto e preparado para você desenvolver usando códigos Z80 MSX, né? Outra coisa interessante é esse cara aqui, que é o nosso Source Control. Você pode clonar um repositório diretamente de dentro do código do Visual Studio Code. Então eu posso vir aqui clone repositório, né? Vou vir aqui clone from GitHub. E ele está pedindo para eu entrar. Eu digo que sim. Eu vou autorizar. Aqui eu vou entrar o meu usuário, que no caso vai ser jogo sem preconceito @gmail.com. Se vocês quiserem falar comigo, é um bom e-mail, para vocês mandarem e-mail. E aqui eu vou usar a minha password, que eu não lembro bem se era essa, mas eu acredito que é essa. Vamos ver se a gente vai. Aí ele vai mandar aqui um código de verificação para o e-mail. Eu vou pegar esse código de verificação agora. Então, como eu estava dizendo, o Visual Studio Code ele tem essa outra coisa interessante aqui, que é clonar o repositório. Eu posso clonar um repositório. Então eu vou clonar do GitHub, vou permitir que o Visual Studio use o GitHub. Aí aqui ele está me pedindo todos aqueles códigos, né? Aqui ele disse que autorizou com sucesso. E aí eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Aqui ele está perguntando se ele deve permitir que essa extensão use esse URL, eu digo que sim. Vou colocar isso aqui para ele não ficar me perguntando toda hora. Então aqui, ó. Como o nosso jogo sem preconceito lá, que é o GitHub do canal, só tem um único cara, ele vai me sugerir esse cara. Eu vou pegar ele. E aqui eu vou selecionar um folder onde eu vou criar o cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui no C desse cara. Eu vou criar aqui dentro da pasta dev, vou criar uma pasta jogo sem preconceito. Vou criar JSP, porque é mais rápido, né? Jogo sem preconceito. E vou colocar o repositório dentro desse cara aqui que eu acabei de criar. Aí vocês vão ver aqui que ele já baixou e aqui ele falou, você
Quer abrir esse repositório? Eu vou dizer que sim, que eu quero abrir o repositório. Então o que ele fez? Ele já abriu localmente na minha máquina lá todos os códigos que nós temos lá no nosso jogo sem preconceito, que é a versão ainda do Amstrad CPC. Então aqui, ó, se eu clicar no cara, vocês vão ver, por exemplo, vou pegar aqui o módulo, vou pegar esse Olá Mundo aqui, que é um códigozinho que a gente pode até usar hoje para testar se a gente consegue gerar um cartuchinho para testar no nosso simulador. Aqui, por algum motivo, ele ainda não pegou o highlight da... Tem alguns commits aqui para fazer, pelo que eu entendi. Mas ele ainda não pegou o highlight do assembly. Vamos ver as extensões aqui. Deveria ter pego. Vamos ver. Por que não pegou? Bom, enfim, os códigos estão lá. Esses são os códigos que nós geramos na série anterior, que é a série da Amstrad CPC. E com isso nós já temos um editor de texto para a gente começar a brincar. Eu vou fechar o Visual Studio Code e vou abrir de novo. Para ver se ele pega o highlight. Por algum motivo ele não pegou. Estranho. Enfim, à medida que a gente for trabalhando, a gente vai olhando. O que eu acho estranho é que aqui o Code Comparison tá legal. Bom, estamos aí. Vamos ver se a gente tem alguma outra extensão. Vamos tentar extensão Z80. Z80 Assembly. Vamos ver se essa aqui ele gosta. Já está instalada. Z80 Instruction Set. Tem uma extensão para o Pasmo aqui, ó. Vamos ligar essa extensão do Pasmo também. Esse Pasmo vai ser o compilador que a gente vai usar. Então talvez essa extensão aqui talvez ajude a gente. Então vocês podem ver, eu estou instalando um monte de extensão aqui, né? Aqui, a SM Code Lens. Eu me lembro desse cara, esse cara é muito bom. Eu vou instalar esse cara também. Esse cara aqui, ele faz o autocomplete, tá vendo? Ele propõe autocomplete quando você vai trabalhar com assembly. Vamos ver se já mudou alguma coisa com essas extensões aqui. Vamos abrir aqui o principal, que eu nem lembro qual era. BIOS do CPC, embaralhar, sortear. Aqui, CryptoSM. Aí já deu uma melhoradinha, ó. Apareceu alguma coisa diferente aqui. Tá vendo? 11 referências, 2 referências. Interessante. Deu uma melhorada boa aqui. Eu tô achando estranho que ele não tá pintando o texto como deveria, né? Não sei se é alguma coisa da minha tela, mas já deu para perceber que já temos algumas. Olha, essa função aqui, imprimir nova linha, tem 10 referências do nosso código e tal. Então, como vocês podem ver, o uso das extensões é bem bacana mesmo. E vai deixar a gente fazer bastante coisa. Vai permitir que a gente trabalhe bem. Então, beleza, já terminamos de instalar aqui o Visual Studio Code. Vamos procurar um compilador. Eu gostei muito de um compiladorzinho que me foi passado pelo Giovanni Nunes, lá no blog dele, que eu acho um blog espetacular. Ele inclusive fez alguns portes de jogos, inclusive ele fez o Flappy Bird para o MSX, e um dos projetos bem legais que eu acompanhei foi esse projeto do Flappy Bird. Foi um projeto que eu estudei bastante lá de Giovanni Nunes, que eu aprendi bastante coisa lá com ele, que eu vou até botar aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu acho o blog do Giovanni para mostrar para vocês. Então, vou botar aqui Giovanni Nunes, já veio até Giovanni Nunes WordPress.com. É um blogzinho de desenvolvimento, onde ele fala bastante sobre MSX aqui. Se
você pesquisar aqui o Flappy Bird, aqui, ó. Esse projeto do Flappy Bird foi um projeto bem legal. Eu baixei lá no que fala de colisão de sprites, organizando seu código. É bem bacana, assim. Eu gostei muito do blog do Giovanni Nunes e usei bastante coisa dele, né? E uma das coisas que ele usava que eu gostei muito foi esse cara aqui, o Pasmo. Acho que eu fui muito sucinto na minha pesquisa. MSX Assembly. Aqui, esse cara aqui, ó. Aqui eu vou pegar esse cara. Também vou botar lá nos nossos links para vocês baixarem. E nesse cara aqui, nós temos que ir lá nos downloads. Tá vendo aqui, ó, download? Que ele tem várias. Eu não gosto de usar a versão beta, raramente uso a versão beta, então eu vou baixar essa aqui, a 053. Então aqui ele tem um executável do Windows, que a gente baixa ele aqui. Já baixou. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e também vou criar lá no meu C, uma pastinha para ele. Então eu vou cortar ele aqui, vou lá no meu C. Vou criar aqui um folder Pasmo. Vou largar o cara lá. Vou fazer o seguinte, vou criar uma nova pasta. Vai ser Pasmo 5.3. Beleza. Então aqui, nessa pastinha aqui, a gente tem um executável que é usado pelo prompt de comando. Como a gente vai querer usar esse Pasmo de vários lugares, né, para compilar alguma coisa, o ideal é que ele esteja no teu path do Windows. O que é o path do Windows? O path do Windows é um caminho onde ele pesquisa, toda vez que você digita um executável na linha de comando, ele vai pesquisar aqueles caminhos até encontrar o cara. Eu não lembro muito bem como faz a alteração, acho que é env talvez. Aqui, isso mesmo. Se você digitar env aqui no menu do Windows 10, ele vai abrir essa telinha aqui, que te permite editar as variáveis de ambiente. Então tá vendo aqui, ó, Environment Variables. Aqui tem uma delas que é o path, que é esse cara aqui. Se você editar, você vai poder botar vários caminhos aqui. Um deles, o caminho que você tem que adicionar é o do Pasmo. Então você pega este cara aqui, Pasmo 053, e adiciona aqui, dá um new, adiciona. E agora toda vez que eu digitar Pasmo lá no prompt de comando, independente de que pasta eu esteja, eu não preciso navegar até a pasta do Pasmo para usar o Pasmo, eu posso usar ele de qualquer lugar. E agora para testar o Pasmo, a gente vai abrir aqui o prompt de comando e vai simplesmente digitar Pasmo. Não achou porque eu não reiniciei ou a máquina ou qualquer coisa que eu valha para ele reler aquelas variáveis de ambiente. Então, só para mostrar que ele funciona, eu vou entrar no Pasmo aqui. E aí eu vou dar Pasmo. E não, ele criou mais uma pasta, ó. Ele criou Pasmo 05.3, Pasmo 05.3. Vamos consertar isso aqui. Então, nessa pasta aqui, Pasmo 053, vamos puxar esse cara para cá. E aí vamos apagar essa pasta interna. E aí vamos ver se ele roda agora. Tá aqui. Esse é o compilador e ele já te diz aqui como você usa ele. Então ele diz lá, Pasmo, Options, Source Object e Símbolos. Então aqui o Source é o cara que você quer compilar e o Object é o nome do objeto que você quer compilar. Então, por exemplo, se eu for lá na minha pasta do projeto, né, que a gente colocou lá no C...
Vamos ver onde a gente colocou isso aqui. A gente colocou C, Dev, JSP, CryptoLogic 80. Essa aqui é a nossa pasta do projeto, tá vendo? Tá todo mundo lá. Eu posso compilar os arquivos que estão aqui. Então, por exemplo, se eu for lá no Pasmo e tentar compilar vamos ver o Olá Mundo, se a gente consegue compilar o Olá Mundo lá. Então, deixa eu pegar esse caminho aqui. Estou nele aqui. Então, se a gente der Pasmo Olá Mundo, olamundo.bin, por exemplo, tá vendo? Ele deu erro. Mas por que ele deu erro? Porque esse print char não está definido. Vamos ver por que o print char não está definido. Mas ele, teoricamente, ele já tentou compilar, tá vendo? Ele deu um erro na página, na linha 31. Então vamos olhar lá a linha 31 do Olá Mundo. Vamos abrir aqui o cara. Vamos usar o Visual Studio Code para abrir. Vamos dizer que sempre quero usar esse cara. Então, linha 31 é essa linha aqui, call print char. Print char está definido aqui, tá vendo? Então, ele deu esse problema, muito provavelmente, porque esse compilador não compila para o Amstrad CPC. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma versão do Olá Mundo que funcione na sintaxe do Pasmo e que seja para um dos processadores, né, do Pasmo. O Pasmo, ele aceita aqui espécie, que é o Spectrum, né, MSX, uma série de coisas. Você pode ver tudo isso aqui na documentação. Aí aqui a gente tem um Pasmo Doc, que tem a documentação do Pasmo. Eu acho essa documentação fraca, mas o Pasmo ele tem muito suporte da comunidade, tá? Então você não vai ter problema nenhum de procurar os lugares lá e achar. Então beleza. Então já instalamos o Pasmo, já colocamos ele no path. Agora vamos instalar o emulador. Por que a gente precisa de um emulador? Porque quando a gente compilar os nossos amiguinhos lá, a gente vai precisar testar. Quando a gente criar as ROMs ou os discos, ou seja lá o que for, nós vamos precisar desses emuladores, tá? Tem um emulador que eu gosto muito e que a gente vai usar bastante, que é esse cara aqui, que é o WebMSX. Esse emulador aqui eu acho ele fantástico, ele é online e ele tem uma característica que é muito legal pra gente. Quando a gente chegar na fase de criar um disquete, esse emulador ele vai ser muito, muito legal, porque a gente pode simplesmente criar um disquete aqui. Eu posso chegar aqui, de boot disk, ele vai criar automaticamente aqui um boot disk para mim. E quando eu dou um import files aqui, eu posso pegar todos os arquivos que eu já tenho compilados, jogar para cá e a gente automaticamente vai ter um disquete com aquelas ROMs, com tudo. Mas isso é um tópico que a gente vai falar mais para frente. Agora, para testar localmente na máquina, eu gosto muito desse cara aqui. Deixa eu pegar aqui o link do WebMSX para botar lá para vocês. A gente vai usar algumas vezes nos nossos exercícios do futuro, quando a gente for criar os disquetes lá. Então esse é um link importante. Então aqui eu vou botar Pasmo, WebMSX. Então agora nós vamos instalar o nosso queridíssimo e muito útil OpenMSX. Manuel, por que o OpenMSX e não um outro dos milhares de emuladores que tem? Porque o OpenMSX ele tem uma outra coisa que a gente vai precisar. Essa aqui é a página do OpenMSX. O OpenMSX eu já vou botar aqui para a gente ter lá. O OpenMSX ele tem um debugger que, se não é bom, é importante, porque a gente vai realmente precisar de um debugger. Não tem como você programar sem usar um debugger, é virtualmente impossível. E o OpenMSX te dá um debugger.
Então eu vou pegar aqui esse i64, ele já vai baixar aqui para mim, o OpenMSX. E eu já vou aproveitar que eu estou aqui, já vou pegar o debugger. Que aqui a gente tem todas essas opções aqui. Snapshot. Vou baixar aqui o Snapshot para o i64, que é a minha máquina. Que obviamente você tem as opções para diversas máquinas diferentes, você escolhe a máquina que você está trabalhando. O Catapult ele já vem nesse pacote do OpenMSX, então a gente não precisa baixar o Catapult. Isso aqui é só o source code, se você quiser ver. O que é o Catapult? O Catapult ele é um programinha para você configurar o teu emulador do OpenMSX do jeito que você quiser. Eu vou instalar o OpenMSX agora e vocês vão ver que eu vou instalar também várias máquinas, tá? Um arquivo que nós vamos precisar aqui também, e eu já falei isso em outro vídeo, acho que foi no vídeo do Codename Intruder, né? Quando eu botei o Codename Intruder para rodar no OpenMSX, eu já mostrei isso, mas como as pessoas podem não ter visto esse vídeo, eu vou mostrar de novo. A gente precisa de um arquivinho aqui que contém todas as máquinas. E eu tenho esse arquivinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, programas, MSX. E agora, qual era o nome dele? É esse aqui, System ROMs, tá vendo? Esse arquivo System ROMs aqui, ele contém as ROMs de muitos MSX que existem pelo mundo. Então, se você quiser testar um código específico para algum MSX, ou testar se o seu código está rodando naquele MSX exótico lá que só tem 8K de memória, você vai precisar desse arquivo System ROMs para poder emular esses caras e poder testar nesses caras propriamente ditos. Então, mano, onde é que eu pego esse System ROMs? Lá no nosso grupo sobre MSX, lá no MSX Brasil, lá no Facebook, a gente vê aqui no MSX Brasil Oficial, que é o nosso grupo aqui que fala sobre MSX, basta você pesquisar aqui System ROMs. E quando você pesquisar aqui, você vê que ele vai aparecer alguns arquivos aqui. Tá vendo esse aqui, ó? OpenMSX System ROMs é esse arquivo, publicado pelo Populum Campus, que é administrador do site. É só você clicar aqui e baixar, e você vai ter o cara na sua máquina aqui para você trabalhar à vontade, brincar com ele à vontade. Então vamos instalar o OpenMSX agora, que a gente baixou daqui, já com o System ROMs. Então a gente vai lá nos downloads, pega aqui o OpenMSX, pega o System ROM, vamos pegar tudo aqui, não vou estudar o Studio Code, não precisa. Só atualizar o Studio Code, por favor. Pronto. Agora a gente dá um copy. Vamos criar aqui uma pasta OpenMSX. Vamos colar esses caras aqui, vamos abrir primeiro o OpenMSX. Abrir o instalador. Vamos aqui abrir o System ROMs também. Eita, meu drive está possuído. Deixa eu tirar esse disquete aqui, que o disquete está possuído. Ele começou a, do nada, falar coisas. Então aqui são essas pastas que tem que ser colocadas lá em uma pasta específica do OpenMSX, que para ser sincero eu nem lembro onde é, vou ter que lembrar onde é. E vamos abrir aqui o OpenMSX Debugger. Beleza. Teoricamente estão todos aqui, vou dar um refresh. Sim, estão todos os três aqui. Vou matar os zips, não preciso mais deles. Vamos começar pelo instalador do OpenMSX. Vou mandar instalar tudo, que eu não faço miséria. Até porque são 117K, chega a ser até ridículo fazer miséria. Vamos dar um install, vai te pedir as permissões. Finish, mais fácil que isso impossível. Só que agora, antes de abrir o OpenMSX, se você abrir aqui, você vai ver que tem o OpenMSX e o Catapult, né?
Só que antes de abrir o OpenMSX e o Catapult, o ideal é que a gente já coloque o System-ROMs na pasta correta. Porque já colocando o System-ROM na pasta correta, ele já vai, na primeira vez que você abrir o OpenMSX, ele já vai escanear todas as ROMs que você tem instalado e já vai instalar isso automaticamente para você. Então vamos pegar aqui esses caras, que são os caras que eu preciso. Estou sendo chamado. Depois eu continuo. Então, pessoal, terminei minha ligação aqui, já posso voltar aqui ao nosso código. Então vamos lá. Inclusive está fechado. Nem lembro o que eu estava falando direito. Estava no OpenMSX. A gente tinha acabado de instalar o OpenMSX, né? Então instalamos o OpenMSX. E aí eu falava que a gente tem que colocar lá o arquivo System-ROMs antes de abrir o OpenMSX, para na primeira rodada ele pegar o cara. Então vamos pegar aqui nos nossos downloads. Ah não, eu já tinha botado na pasta lá, aqui no Pasmo, OpenMSX, cadê o OpenMSX? Aqui, ó. Então vamos pegar aqui o System-ROMs, vamos copiar esse cara. E agora é importante a gente copiar esse cara para a pasta certa. Eu acho que deve ter uma pasta OpenMSX aqui. Aí aqui dentro desse cara, acho que tem esse cara, se não me engano é esse share aqui. Extensions. Machines. Aqui, System-ROMs, tá vendo? Nesse System-ROMs a gente vai jogar o conteúdo lá. Então vamos jogar esse cara aqui, vamos dar a permissão, porque a gente está mexendo no C. Tá aí. Agora, vamos ver se a gente colocou na pasta certa, simplesmente abrindo o OpenMSX. Então vamos abrir aqui vamos abrir o Catapult. Aqui ele está falando, está perguntando o nosso Setup Configuration onde está. Normalmente ele já vem com o cara correto. E aqui, ó, tá vendo que ele tem esse checkzinho? Check for working hardware conditions of closing this dialog. É o que eu falei, ele vai ler lá todos os caras que existem lá. Então vamos dar OK e ver se ele acha. Tá procurando, ó, já tá começando a achar gente, ó. Ele só tá encontrando essa galera aqui que eu coloquei no cara, porque a gente colocou o System-ROMs lá. Então aqui são todas as ROMs que estão no OpenMSX e que a gente vai poder emular usando o OpenMSX para poder brincar. Já vamos colocar o Catapult, assim que ele abrir, vamos colocar o Catapult aqui do lado, que a gente vai usar ele bastante. Vamos deixar ele abrir, ele demora um pouquinho, porque o System-ROMs tem muitas máquinas, foram anos de contribuição aí da galera do grupo MSX Brasil para a gente ter essa cacetada de máquinas aí. Muito obrigado a todo mundo que ajudou aí na disponibilização do System-ROMs aí. Não sei exatamente quem acreditar, mas quem quer que seja, muito obrigado. Vocês ajudaram bastante aí. E temos aí todas essas extensões. Ele achou 153 máquinas, sendo que dessas 21 não estão funcionando. E as extensões, ele achou um monte de extensão, sendo que 9 não estão funcionando. Então ele já deu o Done aqui, vamos dar o Done. E aqui está o nosso queridíssimo OpenMSX Catapult. Para garantir que ele está funcionando, vamos abrir um marronzinho aqui, só para mostrar para vocês que ele está funcionando. Isso aqui são todos os MSX e extensões que a gente pode usar, né? Então aqui eu escolho um MSX, vamos supor, o CBIOS é o padrãozão, né? É uma ROM padrão gratuita que você pode usar para testar sem medo de direitos autorais e coisas do gênero. Mas vamos supor que você quer testar um gradiente lá, você quer... O gradiente mais comum é o GPC1, que é o 1.1, o pessoal chama de Expert 1.1. E vamos supor que você quer colocar nele uma Mega Flash ROM SSC. Aí você clica aqui que você quer adicionar uma Mega Flash ROM SSC. Quando você der Start nesse emulador, você vai ver que ele vai iniciar uma máquina com aquelas características que você escolheu ali, tá vendo? Ele botou até o boot do MSX, do Expert, botou o cara. E estamos aí, o MSX a gente pode brincar, a gente pode fazer programinha basic aqui, por exemplo.
Fazer o programa mais velho do mundo, todo mundo tem que fazer isso pelo menos uma vez na vida. Tá aí, tá vendo? E aí você tem uma máquina completa, mas o legal da gente usar isso aqui para o ambiente do desenvolvimento é essa característica aqui do card de slot e dos disk drives. A gente pode emular, por exemplo, um disquete aqui. A gente pode abrir um disquete aqui na nossa máquina. Então, por exemplo, deixa eu pegar um disquete aqui. Aqui é o MSX Diagnostic, que é um programinha bem legal, que o amigo lá do MSX Brasil, desculpa, não recordo não, agora de cabeça, depois eu olho para acreditar, disponibilizou pra gente. Se eu der o start aqui, ó, não, por algum motivo não funcionou, a gente não criou um disque A. Estranho, né? Deveria estar funcionando. Vamos dar um start aqui. Será que é porque eu botei isso aqui? Eu acho que eu tenho que colocar aqui, quando eu levanto, um DDX. Vou botar aqui um DDX 3.0. Vamos ver se agora vai. Agora foi, tá vendo? O que aconteceu? Naquela hora não levantou porque eu esqueci de colocar o drive de disquete. Se o MSX não tem drive de disquete, como é que ele vai inicializar um disquete, né? Pô, bobagem. Aqui o MSX Diagnostic, que é esse disquinho aqui. Então, quando a gente criar um disquete, a gente pode ler esse cara aqui e testar se o código que a gente criou está funcionando, tá vendo? Ó. E a mesma coisa para um cartucho. A gente pode jogar um cartucho aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho algum cartucho aqui. Vou botar aqui o Nightmare, que eu gosto muito. Agora, como é um cartucho, a gente não precisa colocar um drive nele, né? Eu botei, mas não vai fazer diferença, porque a gente simplesmente não vai usar o drive. Então aqui, ó, já li o Nightmare. Eu posso até jogar o Nightmare se eu quiser aqui, uma coisa linda. Então tá aí, nosso emulador funcionando. Sair disso aqui, senão eu vou ficar jogando Nightmare o dia inteiro. Então, beleza. Então, já temos o nosso editor de texto, que é o Visual Studio Code. Já temos o nosso emulador, que é o OpenMSX, usando o Catapult. Já colocamos as System-ROMs lá. Já colocamos o Pasmo. Então, vamos salvar. Já melhor ainda, já vamos colocar isso aqui logo lá no nosso projeto. Vamos abrir o nosso projeto. Lembrando que o nosso projeto está lá no jogosempreconceito.com. Deixa eu logar aqui como jogosempreconceito.com. Já estamos logados como ele, vamos entrar lá. E vamos editar aqui o nosso queridíssimo Readme para colocar aqueles caras. Que eu já botei o Visual Studio. Já botei algumas coisas aqui, eu vou só editar porque isso aqui ficou meio feio, né? Vamos editar. Então, editor VS Code. É esse cara aqui. Compilador Pasmo. É esse cara aqui.
Emulador MSX é esse aqui. Para não ter que criar o mesmo link duas vezes, eu vou botar aqui. Vou botar tudo junto. Porque você baixa no mesmo lugar. Aqui também eu já botei um recurso para a gente ter a chamada das BIOS. Eu vou explicar isso num vídeo posterior. Não é o de hoje. Então vamos comentar aqui. Vou comentar essas mudanças. Então beleza. Vamos dar um get aqui. Eu prefiro usar o GitHub Desktop do que usar a integração com o Visual Studio Code. Então eu acho que eu deveria baixar aqui. Acho que eu já até tenho. Já tenho o GitHub Desktop aqui. Inclusive, para vocês que já usaram o GitHub Desktop no exercício anterior, vai ser até interessante, né? Deixa eu ver como eu estou logado aqui. Estou logado, vou dar um sign out aqui, vou dar um sign in como jogo sem preconceito. Então aqui são os meus repositórios. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou matar aquele diretório lá e vou criar ele de novo por aqui, porque eu acho que vocês estão mais familiarizados com essa interface e vocês vão ver que dá para trabalhar com ela mesmo usando o code. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no dev, vamos matar esse JSP aqui. Está sendo usado pelo Visual Studio Code. Aquele diretório lá, para poder clonar de novo. Deixa eu ver aqui, dev, JSP, vou matar esse cara. Beleza, matei. Vou eliminar ele mesmo, ter certeza que dessa vez ele vai. Foi. Vamos abrir o GitHub Desktop de novo. GitHub Desktop. E agora vamos clonar esse cara aqui. Vamos clonar esse cara. Então aqui eu já tenho o URL dele certinho. E aqui o path local. Eu vou querer jogar ele por C. Dev. Vamos criar aqui. JSP. Porque sabemos que JSP é jogo sem preconceito. Selecionar esse folder. E vamos clonar. Ele vai resultar numa pasta criptológica Z80 dentro do JSP, é isso que a gente quer, então vamos lá. Vamos clonar o cara. Clonamos o cara sem nenhuma mudança, porque a gente não mudou nada. Vamos pegar lá agora o Visual Studio Code, vamos ver se ele está abrindo direitinho. Vamos abrir aqui, File, Open Folder. É esse cara aqui mesmo que a gente quer. Vamos dar um Select Folder. Tá aqui, todo o código aqui. Vamos ver o nosso Olá Mundo. Tá aqui, tudo bonitinho, tudo legalzão. E agora já estamos prontos para começar a codificar alguma coisa, né? Então vamos codificar uma coisa bem simples aqui. Vamos fazer um Hello World. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos lá criar a nossa segunda sprint do projeto. Onde a gente vai definir o que a gente vai fazer nessa sprint, né? Então vamos lá. Vamos criar aqui no CryptoLogic Z80. Eu estou logado como jogo sem preconceito, beleza? Vamos achar aqui o repositório. Vou procurar aqui. Tem que achar o jogo sem preconceito aqui. Vamos procurar aqui.
Fica um pouco confuso, porque eu tenho esses dois usuários, né? Um pro código meus códigos pessoais, né? E outro para os códigos do curso, né? Do cursinho, né? Deu um badge aqui. Então aqui estamos nele, vamos para os projetos. Vamos lá no nosso projeto Cryptológicas 80. Já terminamos tudo, já podemos fechar isso aqui. E já podemos definir uma nova sprint. Então vamos criar aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos alterar o código para criar uma pasta específica para o MSX. Vamos criar um programa exemplo de compilação em disco e vamos criar um programa exemplo de compilação em ROM e vamos portar os códigos do CPC para MSX. Então isso aqui é o que eu lembro agora de cabeça, depois vão entrar mais tarefas aí, mas a princípio a gente já tem algumas tarefinhas aqui para fazer e algumas são bem simples, né? Então hoje, para finalizar o vídeo, que o vídeo já está extenso, vamos só fazer essa parte aqui, de alterar o código para criar uma pasta específica para o MSX, porque isso aqui a gente vai utilizar, deixar o projeto organizado, né? Para a gente saber em que pé que a gente está. Então vamos lá na nossa pasta do projeto, que é esse cara aqui. Vamos criar aqui uma pasta chamada CPC. E como nós sabemos que todos esses códigos aqui são relativos ao CPC, a gente vai puxar esse cara para cá. Ou seja, nós aqui fizemos um backup do nosso código do Amstrad CPC, ou seja, a gente pode pegar isso aqui e rodar no CPC. E agora vamos criar uma nova pasta aqui, chamada MSX. Essa pasta MSX vai ter todos os nossos desenvolvimentos novos, né? Inclusive os documentos e tudo que a gente tem de legal. Então nessa pasta MSX aqui, vamos criar um careta aqui, chamado exemplos. Nesse folder exemplos aqui, a gente vai colocar os nossos exemplos de código que a gente vai utilizar a partir de agora. Então vamos comentar isso aqui. Vamos comentar. Como sempre, como estamos falando de Git, comita, faz o push. Vamos lá ver se o nosso projetinho está direitinho. Vamos lá no nosso repositório. Beleza. Ele fez o commit da pasta CPC, mas não commitou aquela pasta MSX, não deve ser porque não tem nada dentro dela, então ele não deve ter feito commit. Então beleza, pessoal, vamos tentar compilar um carinha aqui só para a gente dizer que está tudo funcionando. Vamos abrir aqui o nosso prompt. Vamos lá para a pasta.
é aqui que nós vamos compilar o cara. Então já temos aqui o nosso comando prompt já no lugar onde ele deve estar. E agora vamos criar um cara, criar um exemplinho, né? Eu vou pegar um exemplo lá do outro repositório, só para a gente não ficar digitando aqui coisas, tá? Onde eu tinha colocado isso? MSX, talvez. MSX, Cryptológicos 80. Esse código aqui é o código... É outra cópia do mesmo repositório. Deixa eu botar isso, gente. Aqui eu baixei. Deve ser esse aqui. Sim, esse aqui. Então vamos lá nos exemplos. Vamos pegar esse Hello World aqui. Vamos fazer mais um Hello World. Porque nós nunca fizemos um Hello World na vida, né? Ninguém nunca fez um Hello World na vida, né? Por que não? Por que não fazer um Hello World? E vamos colocar esse cara aqui e vamos ver como é que esse cara tá. Vamos abrir ele lá no Visual Studio Code. Beleza. Esse cara aqui, ele é um exemplinho para criar um ROM, para criar uma ROM, tá? Por que é que ele... Eu digo para você que ele é para criar uma ROM. Toda ROM do MSX ela tem um cabeçalho específico, tá vendo? O que esse cabeçalho específico diz? Ele diz aonde começa o programa. Aqui, esse dbAB é uma constante de todos os cabeçalhos de ROM. Então você sempre tem que ter isso quando você estiver fazendo uma ROM. Aqui, DW Program Start é o hook que vai te trazer para esse cara aqui, tá vendo? Isso aqui é um label dentro do seu programa que aponta para cá, ou seja, quando a ROM iniciar no emulador, ele vai trazer esse cara para cá, e aí você faz um padding de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 bytes aqui. E esse é um cabeçalho para criar uma ROM, né? Então aqui eu faço algumas chamadas para uma library, tá vendo? czlibrary.asm. Na verdade, a gente vai ter que fazer o include desse cara aqui para isso aqui funcionar. Vocês estão vendo agora que eu não estou usando mais aquela sintaxe do inape, né? Porque na sintaxe do inape, ele não usava include. Quer ver? Ó, se eu abrir aqui qualquer um, abrir aqui o BIOS-CPC, não, o BIOS-CPC não tem, que eu vou lá mundo. Ele para fazer um include, esse aqui também não tem nenhum include. Putz, grilo, deixa eu achar com certeza o Crypto tem. Tá vendo? Ele usava read para fazer includes, né? Mas isso é porque é da sintaxe do compilador do inape. No compilador do Pasmo, que é o que a gente vai usar agora, a sintaxe é include. Então todos os programas que nós fizemos anteriormente, a gente vai ter que trocar tudo que está definido como read para include, para a gente poder funcionar na nova versão do compilador MSX. Então isso é uma das mudanças que a gente vai ter que fazer. Então vamos procurar essa library aqui, ver se a gente acha ela, para trazer ela também, para a gente poder fazer o include dela. Então vamos ver aqui, eu peguei o Hello World daqui. Essa library tem que estar em algum lugar aqui. Ou não. Ou eu não peguei daqui. Eu peguei de onde? Eu peguei Dev, Cryptológicos 80, MSX, aqui eu tenho uma library aqui, ó. Então essa library aqui que eu vou incluir. Então vou copiar ele e vou jogar lá. Eu acho que essa library aqui é mais completa, ela deve ter tudo que é usado no Hello World.
Então vamos incluir ele lá. Então, em vez de dar /library, cz library, vamos incluir só... Não sei nem porque eu botei esse nome de cz. Então tá aí, library.sm. Então o que ele vai fazer aqui? Aqui ele vai chamar o clear screen, que está dentro dessa library, que vai limpar a tela. Aqui ele está fazendo uma chamada na BIOS do MSX, depois eu vou explicar isso para vocês, para inicializar um modo texto 32 colunas, que eu acho que nem é isso aqui, na verdade o que a gente tem que usar é outra chamada de BIOS, né? Aqui print string para imprimir uma imagem. Aliás, eu vou até tirar esse call daqui. Vamos ver se essa library aqui tem essa clear screen. Vamos ver de que library que a gente está falando. Ela usa limpa tela. Então vamos pegar aqui a limpa tela. No lugar. Aí aqui eu vou ler a mensagem é essa aqui, olá mundo. Vou ler a mensagem no meu ponteiro. Vou chamar a print string, eu acho que a print string se chama print string mesmo. Tá aqui, a gente tem a print string aqui, então a gente pode usar. Essas funções foram todas feitas no módulo anterior. Se você quer ver as funções, entra lá no jogosempreconceito.com.br, programação SM, que vocês vão ver tudo isso feito lá. A new line, vamos ver se a gente tem aqui a new line. A gente não tem new line aqui, mas acho que a gente tem nova linha. Não foi isso que a gente criou? Nova linha? É, nova linha, isso mesmo. Então temos que trocar lá para nova linha. Aqui é a print number, eu não vou nem chamar porque esses comandinhos aqui de I e halt, tá? Isso aqui é para você indicar que você está terminando e parando a execução do programa, tá? Aqui é o include da library. Aqui e aqui é um pad. O que é esse pad, tá? Uma ROM de MSX ela tem um tamanho fixo. Então, como nós estamos criando uma ROM de 32K aqui, eu estou fazendo um pad para preencher todo aquele espaço extra e a minha ROM ter o tamanho que eu preciso que ela tenha. E eu espero que isso aqui funcione. Então vamos salvar isso aqui. Vamos voltar lá e vamos compilar aquele negócio lá. Espera aí que eu abri o prompt do Anaconda, foi mal, galera. É esse aqui que eu queria. Então aqui, como a gente falou aquela sintaxe, vamos fazer página hello world sm hello world.rom, porque a gente está fazendo uma ROM de MSX, vamos ver se ele compila isso. Ele diz que não tem nenhum CLS definido na library linha 18. Por que não tem isso, tá? CLS na library é uma chamada para BIOS do MSX. Então a gente tem que incluir aqui um cara que tem todas as chamadas da BIOS do MSX. E a gente tem esse cara também lá nos nossos exemplos, que eu roubei lá do blog do Giovanni Nunes, mais uma vez. Ele tinha um módulozinho lá que ele colocou lá no Flapbird MSX dele, com todas as chamadas da BIOS, que é esse cara aqui, ó. Devo ter colocado dentro da library. Não. Dentro de assets, talvez. Hardware. Tá vendo que hardware? Esse BIOS MSX, ele tem todas as chamadas da BIOS do MSX. Então, se eu copiar esse cara para lá, vocês vão ver que eu vou ter uma chamada CLS lá. Então, vamos lá para os nossos exemplos de novo. Vamos copiar o cara lá. Vamos incluir esse cara no hello world, porque o hello world vai precisar ter a chamada da BIOS. Vamos abrir ele aqui para vocês verem. Vamos dar um include lá em cima, porque esse é um include importantíssimo. É um include de hardware, né? Então vamos colocar BIOS MSX. E se a gente procurar aqui o CLS, a gente vai ver que ele existe aqui, ó.
Lembra quando eu falei da BIOS do CPC? É exatamente a mesma coisa. Quando você programa Assembly, né, você está conversando diretamente com a máquina. E você pode conversar diretamente com a máquina. Você pode escrever uma rotina de CLS sua para uma máquina específica. Só que não é totalmente verdade isso. Por quê? Porque se cada um acessasse a máquina do jeito que achasse melhor, a gente não teria compatibilidade nenhuma. Então, as máquinas elas colocam um chipzinho chamado BIOS, que é Basic Input Output System, que é um marrom que tem códigos padrão para você fazer chamadas da máquina. Então, é sempre melhor você usar a BIOS do que você chamar diretamente, porque você garante compatibilidade. Se eu usar as chamadas a BIOS no meu programa, ele vai ficar um pentelésimo mais lento, o que não faz diferença nenhuma, porque você está falando aqui de uma linguagem que é 150 vezes mais rápida que as outras linguagens, porque você está conversando direto com a máquina. E você vai ganhar compatibilidade, porque qualquer máquina que tenha a BIOS do MSX, se você está usando a BIOS do MSX, vai estar padronizado aquele código. Então vocês vão ver que o CLS que ele está apontando para o espaço de memória 0x0000x00C3. Que isso aqui é um espaço de memória dentro da ROM lá que tem o código do CLS propriamente dito. E para chamar o CLS propriamente dito, a gente tem aquela referência lá das BIOS lá no nosso projeto. Que é esse cara aqui. Se eu abrir lá o readme, vocês vão ver que eu já coloquei aqui, ó, esse link aqui. E aqui tem todas as chamadas da BIOS. Então, se eu procurar CLS aqui, vocês vão ver que ele está aqui. O endereço é exatamente aquele, ó, se você ver 00C3, você vai ver que é o mesmo endereço aqui. 00C3. Em hexa, né, porque 0x é hexa. E você vai ver aqui o que é que ele faz, que no caso é limpar a tela, os registradores que ele altera, e esse comentário aqui é importante, porque ele diz que para você fazer um CLS, o teu zero flag tem que estar setado para essa rotina funcionar. Então o que eu fiz? Lá na minha rotina de CLS, eu encapsulei isso. Então vem aqui, ó, se eu chegar aqui na minha library, meu limpar tela, né, que é a chamada do CLS, o que eu faço? Eu guardo o meu acumulador lá na pilha, faço XOR A, todo mundo aqui já sabe, mas eu sempre gosto de falar, XOR A igual a LD A0, só que é mais rápido, ou seja, eu zerei o acumulador, chamei o CLS, depois trouxe o acumulador de volta para garantir que eu não altero nada nessa minha função aqui, e aí eu retorno. Eu já vi que eu tenho 75 referências a isso aqui, né, ao hatch. É estranho, né, mas tá lá. Então aqui eu limpei a tela e vou imprimir, vou carregar a mensagem Olá Mundo e vou imprimir ela. Então agora que eu incluí a BIOS MSX, talvez compile. Vamos lá ver se compila. Não, continuou dando um define. Eu salvei isso aqui, eu não salvei. Vou salvar isso aqui também. E vamos tentar compilar de novo. Vou trazer isso mais para cá. Acho que vocês não estão vendo bem ali. Ele está pedindo algumas coisas que são da definição do cara dentro da library. Eu vou fazer uma library reduzida aqui, só com as coisas que a gente vai usar, tá? Eu vou matar todo o resto. Então vou pegar aqui a library, vou deixar o limpar tela que a gente usa. Isso aqui a gente não vai usar, eu vou matar. O limpa string eu acho que a gente também não vai usar. A gente vai usar aqui só o limpar tela e o print string, não vai usar mais nada. Então lá na library, limpar tela, nova linha vai ficar, print string vai ficar. Acho que todo o resto pode ir embora.
Estou reduzindo aqui só para a gente fazer um exemplinho para compilar, tá? Porque a ideia disso aqui é só a gente mostrar uma compilação. Então vou salvar esse cara. Vou tentar compilar de novo. Agora compilou. Ele tem que ter gerado aqui um hello-world.rom. Então vamos dar um giro aqui. Aqui, ó, hello-world.rom, tá o cara aqui. Esse foi o cara que a gente gerou na nossa compilação. Vamos testar esse cara lá no nosso Catapult. Como a gente gerou uma ROM, a gente vai colocar aqui no lugar do cartucho, né? Então vamos ejetar o nosso Nightmare, que a gente estava brincando antes. Vamos abrir aqui o nosso diretório. Vamos pegar aqui o Hello World, vamos abrir ele e vamos startar. Tá aí. Olá, mundo. Aquela mensagenzinha, ele falou que um route foi detectado, ou seja, para eu sair disso aqui eu tenho que resetar a máquina, não tem jeito. Mas tá lá, olá mundo, com um cabeçalho escrito, usando o marrom. Então tá bom, galera, o vídeo de hoje já está muito extenso. Já fizemos algumas coisas aqui, já aprendemos a instalar o ambiente, já aprendemos a compilar, já aprendemos a usar o OpenMSX para testar. E agora nós vamos efetivamente começar a trabalhar com a MSX e os vídeos vão ficar cada vez mais complexos, mas cada vez mais interessantes. Então valeu, galera. Obrigado por vocês que estão acompanhando a série aí. Um bom dia e sejam felizes. Abraço.